A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde você estiver, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença. Vamos agora aqui dar início às nossas orações para o início da nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus, para estar abençoando o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e também dos 20 livros das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos que, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão. Vamos agora
a mais uma oração, sorteio de mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual @IG 1-318-37-300 sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus e Salvador. Glórias e aleluia. É o que eu já lhe peço e agradeço o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos agora, e lembrando a todos vocês, né, que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio dos 20 rebanhos. Escolha um número agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Hoje de número ímpar, 13, rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Atos. Capítulo 21. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 21 contém 40 versículos, que diz assim: Paulo chega a Tiro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodez e dali e a Pátara, achando um navio que ia para Fenícia. Embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Vamos a mais um livro, rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 16. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios contém 24 versículos. Acerca da colheita para os necessitados da Judéia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando a colheita para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galileia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não façam colheitas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. E o rebanho é o rebanho de número 17 ímpar
e 18 pá. E o livro sorteado é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. E o capítulo é o capítulo 28 do livro de 1 Samuel. Capítulo 28. 27. Capítulo 28 contém 25 versículos. Saul consulta a médio de Endor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu naqueles dias que juntando os filisteus e os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu povo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado. Eu o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 4 do livro de Oséias. Capítulo 4 do livro de Oséias contém 19 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Corrupção geral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus. O que prevalece é prejurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como as veide agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para você
é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos agora ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor, da denúncia. Sejam todos muito bem-vindos. E a denúncia é a denúncia de número 71. Número 71. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 71. São mais de 70 denúncias, sendo essa denúncia de número 71, com 2 afirmações das 12 igrejas virtuais, que se você provar para nós na Bíblia Sagrada que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, estamos afirmando que o mandamento do Senhor Jesus, o Cristo, não é para você mandar, chamar, buscar, trazer, nem convencer as pessoas a virem ou entrarem no templo chamado Igreja de 4 Paredes, afirmando que eles terão a salvação dessa forma. Em segundo, nós também afirmamos que o mandamento do Senhor Jesus o Cristo é de você ir às casas das pessoas para ensinar ou pregar o Evangelho. Mateus 28, com foco nos versículos 18 a 20. Para batizar e também santificar as casas para serem do Senhor Jesus com oração. Mateus 21, com foco nos versículos 13, 15 e 16. Ouvindo ou fazendo com santificação, para que as pessoas vejam o Senhor Jesus em suas vidas e terem a vida eterna livres e não serem presos eternamente como quem não tem obras. Examine Mateus 16 com foco no versículo 27, Apocalipse 3 com foco no versículo 19 e 20, Apocalipse 20 com foco nos versículos 11 a 15 e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 32, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique como os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu peço, seja onde estiver esta vida, conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1318 37300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora... Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. E o capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de Mateus. Capítulo 11 do livro de Mateus contém 30 versículos. Jesus prega nas cidades. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, tendo acabado o Senhor Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles.
Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: És tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Eu, Senhor Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anuncia a João o que estás ouvindo e vendo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Bom, o rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Números, 36 capítulos. Aqui, livro de Números. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. E o capítulo é o capítulo 28 do livro de Números. Capítulo 28 do livro de Números contém 31 versículos. Ofertas contínuas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para a minha oferta queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para não trazer a seu templo determinado. Disse-lhes: Esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Filemão, 1 capítulo. Livro de Filemão, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de Filemão contém 1 capítulo e 25 versículos, que diz assim: comunicações pessoais, saudações e bênção. Versículo 21, 22, 23 e 24. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Saudam-te, Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos. A fé que vence o mundo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Todo aquele que crer que o Senhor Jesus, o Cristo, é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, quando amamos ao Senhor Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Sorteio do livro de Zacarias, o capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Zacarias.
capítulo 10 do livro de Zacarias, contém 12 versículos. O Senhor Deus abençoará Judá e Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pedi ao Senhor chuvas no tempo das chuvas seródicas, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei ao bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará deste o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dela estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 66. Denúncia de número 66. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir e se inscrever nesta nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Denúncia de número 66. Quem é o ladrão? Muita atenção com essa denúncia de número 66, dentre as mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Atenção, a Bíblia Sagrada, esta é a verdadeira verdade. E quem são os líderes nesse mundo? Não são os políticos, mas sim os líderes religiosos que dizem que estão seguindo o Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque nela está escrito para ninguém acrescentar nem omitir nada do que está escrito na Bíblia Sagrada. Examine em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, João 8, com foco nos versículos 42 a 45, Malaquias 3, com foco nos versículos 7 a 10, e em Mateus 23, com foco nos versículos 13 e 15. Devemos sempre lembrar que não há nada nesse mundo que seja realmente nosso, e que quando formos embora dele, nada levaremos. E não há como alguém roubar você se não pertence a ninguém neste mundo. Agora, como você vai confirmar os livros citados nessa denúncia? Os líderes religiosos podem roubar a sua vida eterna, livre, e também os dízimos e ofertas que as pessoas entregam ao Senhor Deus. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 27 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor Deus e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG13183730, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da Tua Palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você
estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. E o capítulo é o capítulo 10 do livro de Neemias. Capítulo 10 do livro de Neemias contém 39 versículos, que diz assim: a aliança do povo sobre guardar a lei. Versículo 28, 29, 30 e 31. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei do Senhor Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei do Senhor Deus, e que não foi dada por permissão a Moisés, servo do Senhor Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os juízos e os seus estatutos, e de que não daria as suas filhas aos povos da terra, nem tomaria os filhos deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado nem no dia da santificação, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. E o capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício ao Senhor Deus em aroma suave. Mas a imprudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como vos convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Cantares, 8 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que formosos são os teus passos, dado de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, aqui não falta bebida, e o teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de Mafim, e os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Beta-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos.
o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vos dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus momentos uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, a ponto contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo. Um sorteio do capítulo do livro de Êxodo. O capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Êxodo. Ao nosso Senhor Deus. Capítulo 21 contém 36 versículos. Leis acerca dos servos. Versículo 1, 2, 3 e 4. São esses os estatutos que lhes proporais. Se comparares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz e filhos, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor Deus. E a denúncia é a denúncia de número 58. 58. Glórias ao nosso Senhor. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídico privado de igrejas, eles não têm a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeira jurídica privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para ser opções de membro para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag anunciar a mensagem do século, que está disponível em nosso canal @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles, vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos vocês não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. O livro é o livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Levítico. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. E o capítulo 1 do livro de Levítico contém 17 versículos. Os holocaustos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, estará macho sem defeitos. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceita a favor dele, para a sua expiação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio. O capítulo do livro de Jó. E o capítulo sorteado do livro de Jó é o capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Jó contém 35 versículos. Ele acusa Jó de impiedade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então respondeu Elifaz, o Termanita: porventura dará ao sábio em resposta a ciência de vento? Encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita. Tornas vão o temor do Senhor Deus e diminuís a devoção a Ele devida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Senhor Deus, vamos ao sorteio do livro de Gálatas, um capítulo, e o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Gálatas. Capítulo 6 contém 18 versículos, que diz assim: o que o homem semear, isto também se fará. Versículos 6, 7, 8 e 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instituiu. Não vos enganeis do Senhor Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. O capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de Isaías. Capítulo 11 do livro de Isaías contém 16 versículos. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Deitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 9 do livro de 2 Reis. Capítulo 9 do livro de 2 Reis contém 37 versículos. Jeú é ungido rei de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os teus ombros, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramanote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos e levantam a câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungirei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das 70 denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sortear uma, né? Vamos agora sortear uma das mais de 70 ofertas. Oferta de número 61. Denúncia de número 61, perdão. Denúncia de número 61. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deste, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldição vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitude. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você está adulterando, não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem dentre
as 22 mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Atos, capítulo 21. Número 1, 1 Coríntios, capítulo 16. Número 15, 1 Samuel, capítulo 28. Número 2, Oséias, capítulo 4. Número 9, Ageu, capítulo 2. Número 16, Mateus, capítulo 11. Número 20, Números, capítulo 28. Número 11, Filemão, capítulo 1. Número 8, 1 João, capítulo 5. Número 19, Zacarias, capítulo 10. Número 14, Neemias, capítulo 10. Número 7, Efésios, capítulo 5. Número 12, Cantares, capítulo 7. Número 6, Malaquias, capítulo 1. Número 10, Êxodo, capítulo 21. Número 13, Levítico, capítulo 1. Número 18, Jó, capítulo 15. Número 17, Gálatas, capítulo 6. Número 5, Isaías, capítulo 11. E por último, número 4, 2 Reis, capítulo 9. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã no @Igreja 70 Santos, nos horários na parte da tarde das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão ao Espírito Santo pela presença nesta live. Gratidão a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Fiquem todos na paz, na paz e na graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu muitíssimo amém. Espero vocês na próxima live.